Dia para você que vai acompanhar essa live. Hoje está em moda a gente falar que tal pessoa é herege, né? Teve até um vídeo do Sila Malafaia falando que o Dom Henrique Soares era herege, ele falou heresia e tarará. Quem é um protestante para falar que um bispo, né, como o Dom Henrique Soares e tantos outros grandes padres são hereges? Qual é o critério de heresia que ele tem? Se há uma confusão doutrinária terrível dentro do protestantismo e cada um diz que o outro é herege. São, só no tempo de Lutero havia 150 interpretações para o texto que falava sobre a Eucaristia, no tempo de Lutero. Então, quem são esses abençoados para dizer que um bispo tão íntegro, né, tão inteligente, um homem de Deus como o Dom Henrique é herege? É uma loucura falar isso, né? E nem tem critério do que é heresia, porque eles não têm um corpo doutrinário, né? Uma unicidade. Porque uma denominação vai excomungando, entre aspas, né? Estou usando entre aspas, vai dizendo que a outra não sabe, interpretou errado, usou a hermenêutica errado, a exegese errado do texto. Então, o critério é apenas o que eles acham e pronto. Apenas um simples critério do que eles acham. Tipo, não, o critério é hermenêutico, o critério ele é da um método histórico crítico, mas esse método, embora eles usem também, os protestantes, né, é um método que é passível a críticas, mas cada um usa o método e vão se contradizendo um ao outro, né? Então, eles não têm como chamar um católico de herege, né? Isso é piada, é uma palhaçada. E o que seria heresia? Uma das traduções seria haires, escolha. A palavra católico quer dizer universal, no sentido da evangelização, né? O nosso chamado é evangelizar a todos, mas católico quer dizer conforme o todo. Não é uma fé capenga, uma fé manca, mas uma fé inteira, uma fé completa, que está na sua completude. Ou seja, o herege sempre escolhe uma parte e ele detona, ele explode a outra parte. É um exemplo, a intercessão dos santos. Parece muito claro que, e é claro que há um só mediador entre Deus e os homens. Como fala em 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Logo, a gente pode deduzir, se Jesus é o único intercessor, então os santos, a Virgem Maria, os anjos não têm um papel de interceder, de pedir graças para o Senhor, também para nós. Parece lógico, mas não é um pensamento católico e nem é lógico, tão lógico assim. Ou seja, eu excluo uma coisa para abraçar outra. Sempre foi assim dentro da pedagogia dos hereges. E sempre os hereges são pessoas inteligentes, entre aspas. E os que são, entre aspas, meio bobos, são aqueles que só repetem os pai heréticos, os pais da heresia, né? Porque apenas repetem. Então não são tão inteligentes assim, porque apenas repetem os chavões, os jargões. Então não há contradição nenhuma entre Jesus ser o único mediador e nós termos os intercessores, os nossos queridos e amados santos. Porque é o Cristo total que intercede, cabeça e corpo. E a igreja é o corpo místico de Cristo. E também, quando fala Jesus como único intercessor, fala sobre intercessão, mediação, melhor dizendo, uma mediação de salvação. É de fato ele, o Verbo encarnado, que se fez carne, morreu na cruz, ressuscitou, que nos salva. Não há outro nome, como fala São Pedro, da qual possamos ser salvos. Não há outro nome debaixo do céu, da qual possamos ser salvos. Então, não há contradição. É tanto que esse texto, que é usado para condenar a intercessão dos santos, ele já começa falando sobre a intercessão. Em 1 Timóteo 2, versículo 1. Fala lá, incentiva a intercessão, a súplica, a ação de graça. E algum engraçadinho pode dizer, não, mas Jesus está condenando ali os mortos rezarem. Não, mas ali está falando que há um só.
Se você, protestante, vai levar ao pé da letra esse texto, então é um só. Você, vivo, não pode rezar por ninguém, não pode orar por ninguém, não pode pedir por ninguém. Leve o texto ao extremo. Não fique enfeitando não, porque lá não está falando se é vivo ou se é morto, não. Lá está falando que é um só. Então, o entendimento católico explica como é que é isso. Mas o entendimento protestante bagunça o texto e, e amputa parte do texto. Amputa. Então, por exemplo, sobre as imagens, né? Como é que Deus manda fazer imagem e depois orienta para que quebre os ídolos, as imagens dos ídolos? Parece contraditório. Então eu escolho. Eu nunca tenho imagens ou eu vou adorar os ídolos. Nenhum dos dois. Eu posso deixar de ter ídolos e eu posso possuir as imagens. O herege ele escolhe uma das duas coisas. Não, eu vou ter imagem e vou adorar. Não, eu não vou ter imagem porque é idolatria. As duas coisas estão erradas. Eu posso ter imagem, usá-las na minha oração, porque Santa Teresa e também São João Damasceno, São João da Cruz, tantos outros santos mostram como a importância de uma imagem, de um ícone, né, na nossa oração. Nos favorece a oração. Nós não paramos na imagem, mas a imagem remete à vida do santo, e a vida do santo nos remete, nos aponta para Deus. Então, não há contradição. Deus manda quebrar os ídolos, mas manda construir as imagens como ornamento e como um instrumento, como um ícone, como uma janela que nos remete àquilo que transcende. Então não há contradição. Já o herege não. O que ele faz? Ele, não, vamos quebrar a imagem. Pode ter imagem de jeito nenhum, não. É pecado. E rasga os outros textos da Bíblia. Ele escolhe uma parte. É o Haires, escolha, né? Ele olha para a Virgem Maria e diz, não, a Virgem Maria ou é virgem ou é mãe. Ela não pode ser mãe e virgem ao mesmo tempo. Escolhe uma parte. Já a Igreja Católica não explica, não, Nossa Senhora é virgem, sim, por isso e por isso. E ela é mãe por isso e por isso. Seja algo completo. O protestante olha para o purgatório e diz, não, Jesus nos salvou pelo seu sangue, então não existe purgatório, não. A gente é salvo nessa vida e acabou a história e tarará. O católico não, ele, não, sim. Ele vai dizer, sim, nós fomos salvos pelo mistério pascal, pela morte e ressurreição de Cristo, e o purgatório não nega isso. O purgatório, de fato, ele tem esse sentido e vai explicando, né? Não é negar o sangue de Cristo, não é substituir a redenção de Cristo por um lugar, por um estado de espírito, não. E vai explicando. Isso é o católico. Ele vai unindo. Já o protestantismo, ele vai dividindo e escolhendo uma parte e amputa a outra parte. Então, como é belo ser católico, mas exige de nós estudo, oração, humildade, porque tem coisas que não é tão fácil compreender. E a gente precisa se dedicar para se instruir e instruir também os outros. Mas também nós não podemos sair por aí dizendo herege, 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 gritando, né? Mas também devemos denunciar com força os hereges, sim. Né? Eu quero parabenizar o meu amigo Daniel Silveira. Daniel Silveira tem feito um grande trabalho, né? De bater de frente, né? Com os hereges. O Daniel, eu aqui em público, ele tem a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito. É um grande amigo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas é um grande amigo. Aqui eu queria citar o nome de grandes apologetas que têm me ajudado, né? Sempre me ajudaram a crescer no amor à vida dos santos, nas pregações. O nosso amigo Anderson Reis, o nosso amigo Hélio Maria, o nosso amigo Irmão Trovão, o Moisés Rocha, o Carlos Tedesco, o Padre Paulo Ricardo, grande paizão espiritual, o professor Felipe Aquino. Então eu agradeço muito, né? Professor Donato Rosa, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida desses grandes homens de Deus.
nossa cofundadora Emi Nogueira, Moisés Azevedo, nosso pai, né, fundador da comunidade de Shalom. Então são referências para mim no ministério de pregação, no ministério de amor à igreja, do centro de formação também. Então obrigado a todos esses irmãos, né? Ao Daniel Silveira, repito também minha gratidão pelo seu sim, pela sua oferta fecunda na igreja. Então a gente precisa estar atento sim aos hereges e denunciar. E aqui lembro de Santo Antão. Um homem chegou para ele, né? E falou o seguinte: olha, você é isso. E começou a esculachar ele. Pá, pá, pá. Dizer um monte de coisa. E ele ficou só assim, calado e aceitando como aquilo sendo verdade, né? Os santos têm essa graça de ouvir, mesmo quando estão certos, ouvir em silêncio as coisas, muitas vezes. Como mortificação da vontade. Então, mas teve uma hora que o homem falou: você é um herege. Falou: opa, herege não. Herege não. Porque herege é um homem separado de Deus. Olha o que Santo Antão falou. Herege é um homem separado de Deus. Então é grave ser herege. Uma coisa é alguém falar heresias. Outra coisa é a pessoa ser herege e persistir nessa heresia, sendo herege, pelo orgulho. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando alguém fala uma heresia, ele pode falar uma heresia, mas não ser um herege. Ele apenas é um ignorante. É o desinformado, né? Não é um herege. Falou heresias, mas não é um herege porque é um desinformado, é um ignorante. Mas, dependendo da pessoa, ele deveria saber que aquilo era uma heresia. Deveria. Em especial se ele for um padre, se for um bispo, se for um pregador da palavra, ele deveria. Ele tem um dever de saber que aquilo é errado. Ele deveria saber. Mas se por acaso ninguém é perfeito, né? Então ele vai ser corrigido, ele vai se corrigir e bola para frente. Isso é o amor à igreja. Todos os santos, né, a grande maioria deles, melhor dizendo, pelo menos os que eu li, eles falam assim quando eles vão escrever. Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Sales e vários outros santos que eu fui lendo, eles falam assim, que esses escritos eles deixam na mão da igreja. Se a igreja vê que precisa corrigir alguma coisa, ou que precisa queimar, ou jogar tudo fora, eles estão submetidos à igreja. Ou seja, os santos são marcados pela humildade. Eles escreviam por obediência, mas eles diziam: se aqui tiver algum erro, tiver errado, a igreja pode me corrigir, pode queimar isso. Todo esse texto está à disposição da mãe igreja. É assim deve ser a nossa postura. Deve ser essa a nossa postura. É interessante que, às vezes, a gente tem ideias na oração. Por exemplo, eu já tive muitas ideias na minha oração pessoal, no meu estudo bíblico, que quando eu fui estudar, depois dessas ideias, eu fui percebendo que alguns santos já tinham dito. Por exemplo, uma vez eu tive uma ideia sobre a questão do pecado mortal e do pecado venial, né? Que o pecado venial era como se fosse areias pequenas e um montão de areia que pode matar uma pessoa. E o pecado mortal com uma grande rocha. E eu achei que essa ideia era minha. Quando eu fui rezar alguns meses depois com um texto, aí lá tinha Santo Agostinho falando a mesma coisa. E assim aconteceu várias vezes na minha vida espiritual. Eu tinha uma ideia assim que eu achava magnífica, e quando eu ia estudar, meditar, pesquisar, algum santo, há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, há 400 anos atrás, já tinha falado. Isso não me entristece, isso me alegra, porque a gente vai pensando como católico, vai entendendo os textos como católicos, e não como hereges. Quando a gente tem uma ideia muito nova, né, ou a gente é uma pessoa muito iluminada por Deus, perdão, solucei aqui,
muito iluminada por Deus, ou é um herege. Se for uma ideia totalmente, praticamente, entre aspas, nova, né? Tem esse risco. É mais fácil que a gente seja herege. E se não for herege, é apenas uma informação herética, né? Que precisa ser corrigida e bem colocada. Então, tenhamos essa atenção, né? Aquele que fala heresia precisa ser advertido que está falando heresia, para que ele não venha falar mais. E fala São Francisco de Sales, quando fores falar, chamar o lobo, chame pelo nome. Hoje a gente tem muito medo. Não, eu não vou falar não porque ofende o protestante. Porque isso ofende a unidade. Ofende os testemunhos de Jeová. Ofende os mormons. Ofende o maçom. Ofende o espírita. Para com isso. Esse respeito humano maldito que não é um respeito humano sadio, santo. É um desrespeito ao ser humano. É um desrespeito ao Evangelho. É um desrespeito à Santa Igreja. É um desrespeito ao sangue dos mártires. É um desrespeito aos santos confessores. É um desrespeito à patrística. É um desrespeito aos doutores da Igreja. Nós vivemos muitas vezes como covardes, trancados com medo de processos, com medo do que vão falar. Ah, ele é extremista, ele é exagerado, ele é radical, ele não tem amor no coração, ele não tem misericórdia. Irmãos, essa falsa misericórdia não é o rosto de Cristo. Não é o Cristo total. Um Cristo pela metade que usa uma misericórdia falsa não é o Cristo. A nossa misericórdia ela deve ser uma misericórdia que imita a misericórdia de Cristo, que é firme, que ao mesmo tempo é firme e também é doce, é dócil, é terna, mas também é corajosa. Quando precisa ser firme, é firme. Não é uma misericórdia pela metade, é uma misericórdia completa. A gente precisa ter cuidado. Vai falar alguns teólogos, né, mais antigos que a pregação sobre a misericórdia tem levado mais pessoas para a perdição do que a pregação sobre a justiça. Aí ele explica, porque as pessoas, em nome da misericórdia, se acham no direito de pecar, se acham no direito de permanecer no fundo do poço, se acham no direito de não combater contra suas más tendências. Então tenhamos esse cuidado. Às vezes nós vivemos um ateísmo prático. Nós dizemos que cremos em Deus, mas vivemos uma vida de covardes. Não anunciamos o Evangelho porque temos medo, não. Não vou falar isso não, porque senão vai magoar. O mundo tem magoado as pessoas, tem destruído e matado. E você tem medo de falar a verdade porque magoa? Claro que a intenção que quando nós anunciamos a palavra de Deus de forma mais dura, não deve ser ferir as pessoas. Deve ser sacudi-las com amor para que ela se acorde desse estado de morte, né? E o poder da ressurreição tem um impacto na vida dela. Não somos nós, é a graça de Deus. Mas Deus, Ele pede a nossa docilidade para que nós sejamos mais que instrumentos, sejamos ministros do seu poder e da sua ação. E existe uma diferença entre o instrumento e o ministro. O instrumento nem sempre é tão livre. Eu posso pegar o violão e fazer o que quiser com ele. Ele está sendo um instrumento. Mas já aquele que toca o violão, ele é o ministro de música. Aquele que está ministrando. Então ele tem uma liberdade de usar o seu dom. O demônio muitas vezes pode ser um instrumento. Ele vai nos tentar querendo nos levar para o inferno, mas se nós amarmos a Deus, rezarmos, nós podemos em Deus vencer o demônio e ele, sem querer, ser um instrumento para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual. Mas ele foi apenas um instrumento. Porém, nós podemos ser ministros, canais, meios de ajudar o outro a se santificar. Porque nós temos a liberdade de dizer, de forma dócil, eu quero cooperar com a graça de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, um grande abraço. Vamos denunciar as heresias e, de forma sábia, prudente, mas corajosa e ousada, os hereges.
Tantos hereges aí falando um monte de besteira e a gente amordaçado com medo de nos terem por intolerantes. Não. A verdade, ela também é caridade. Elas duas caminham em uma profunda comunhão, caridade e verdade. Se falta uma, o evangelho está sendo mutilado. E nós não podemos mutilar o evangelho. Amém.